Glória a Deus. Graça e paz. Amém? Amém. Convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 4 e 5. Amém? Amém. João 15, versículo 4 e 5. Que diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Amém? Pode se assentar. Amado, nós estamos aqui no livro de João. Eu vou pedir que vocês me abandonem, não, que se me abandonar, eu quero aceitar. Amém? Nós estamos aqui no livro de João, no capítulo 15, e onde Jesus está fazendo um discurso de despedida com os seus discípulos. E nós vemos um pouco antes do capítulo 13 em diante, 14, onde Jesus ele vem preparando os seus discípulos para a partida. Ele está 1 ou 2 dias antes da crucificação. E embora os discípulos não pudessem compreender o que estava acontecendo, estavam desesperados, aflitos, confusos, Jesus sabia o que estava por vir. E Jesus estava nada mais, nada menos preparando eles para que quando ele partisse, os discípulos soubessem o que fazer. E Jesus fala para eles: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E aqui quando o Senhor fala isso com eles, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, uma série de repetição no capítulo 15 e no capítulo 14 também, nós vemos Jesus preparando os discípulos para um cenário que iria mudar. Que hoje eles estavam vendo Jesus, mas iria chegar dias onde eles não veriam Jesus mais fisicamente. Ia chegar dias onde o cenário ia mudar e eles iam precisar permanecer firmes, mesmo sem ver Jesus, mesmo sem a presença física de Jesus. E eu posso imaginar na minha mente que Jesus estava falando para eles: olha, eu vou para o Pai, vou deixar o Consolador aqui com vocês, né? Mas eu tô indo e eu quero que vocês permaneçam firmes. E eu, na minha cabeça, eu imagino que, sabe aqueles filmes que tá um casal, ou aqueles dois amigos juntos, assim, que é bem firme, fiel um ao outro, aí de repente um tá morrendo, aí segura na barra da roupa e fala: não esquece de mim, me leva com você, eu vou estar no seu coração para sempre. Quando você pensar em desanimar, olha para a estrelinha lá no céu, que eu vou estar com você. Ou às vezes aquele amigo fala: nossa, nós não chegamos até aqui, mas vai, eu não vou estar com você aqui fisicamente, mas eu vou estar no seu coração. Sempre que você lembrar de mim, eu vou estar lá orando por você. Uma mentira lascada, mas mais ou menos isso que Jesus estava fazendo com aqueles discípulos. Eu não vou estar aqui fisicamente, mas eu quero que vocês lembrem da minha palavra. Eu quero que vocês permaneçam em mim, mesmo quando vocês não me verem no cenário onde vocês estão vivendo. E quando eu leio essa palavra, quando eu passo por essa mensagem, eu começo a imaginar e a chegar à conclusão que Jesus não estava falando somente daqueles dias de crucificação. Jesus já estava vendo um futuro há 2026 anos depois também, que são os dias de hoje. Onde o cenário é outro, onde nós vivemos coisas diferentes o tempo todo, o cenário muda o tempo todo e a gente não vê Jesus fisicamente. E muitas das vezes a gente também não consegue enxergar Jesus no cenário onde a gente vive. Quem que já passou por isso? Todos nós passamos. Quando
Jesus está preparando os discípulos, ele fala, olha, eu estou falando para vocês permanecer, porque quando o cenário mudar, vocês vão saber aonde crer, aonde depositar a fé de vocês. A fé de vocês não pode estar no cenário que vocês estão vivendo, ainda que vocês não entendam. A fé de vocês precisa estar em mim. Permaneçam em mim, permaneçam na minha palavra, e eu permanecerei em vocês. Não são dias diferentes dos dias de hoje. E quando nós olhamos para essa situação, em João 14, Jesus fala que ele faz essa despedida e ele prepara aquele povo, porque os dias maus eles chegam, o cenário muda. Nós passamos por despedidas, por troca de momento, de fase, não sei, de ciclos. Nós vivemos isso. Só que Jesus está falando, olha, eu vou partir, mas vocês sabem o que fazer quando vocês não me verem. E os discípulos, mesmo sem compreender, e depois a partida de Jesus, eles ainda ficaram um pouco perdidos, eles sem compreender. Mas hoje nós temos a palavra do Senhor e nós sabemos que mesmo quando nós não vemos Ele, nós sabemos onde nós precisamos depositar a nossa fé. Ai, pastora, mas é difícil ter fé em momentos difíceis, em dias dolorosos, em dia em que a cruz se torna pesada, em dia em que pisar no chão parece que é pisar em pregos. Nesse dia, Jesus não pede para você exercer sua fé, Ele pede para você permanecer firme nele. Permanecer firme na sua palavra. Porque essa não muda, essa não passa, essa não volta atrás. Permaneçam firmes na minha palavra. Isso significa que permanecer não é só permanecer enquanto a gente vê, enquanto a gente entende o que a gente está passando. Que permanecer não é só permanecer enquanto eu compreendo, mas é permanecer quando eu também não entendo, mas eu sei que eu preciso permanecer ali, porque a fonte ainda é a mesma, a raiz ainda é a mesma, ainda que o cenário muda. Permanecer não é sobre eu entender ou eu compreender, mas é sobre quem ama a Cristo e entende. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. É muitas pessoas para pouco, glória a Deus. E quando Jesus começa a falar para eles sobre isso, eu entendo que lá no versículo 4, 7 e 9 vem uma sequência muito clara. E Jesus fala, permaneçam em mim, permaneçam na minha palavra, permaneçam no amor, permaneçam na obediência, e assim vocês terão alegria completa. E assim vocês terão alegria que transborda. E enquanto hoje eu escutava o louvor, o pastor Hamilton, mas a Gabi louvando e ministrando e falando sobre ser cheios de alegria, que o Senhor está trocando choro, que o Senhor está trocando lágrimas, que Ele quer te fazer transbordar. E eu comecei a lembrar dessa palavra, e hoje no carro eu também pensando nisso, meditando. O Senhor nos pede para permanecer em Cristo, e depois da sua palavra, Ele poderia falar, permaneçam no amor, permaneçam em mim, permaneçam na obediência, mas o amor vem depois da obediência, porque se a gente for permanecer pelo que a gente sente, a gente abandona o barco. Aleluia, Deus. A gente larga, a gente desiste. E aí Jesus fala, permaneçam em mim, permaneçam na minha palavra. Depois permaneçam no que vocês sentem por mim, ou seja, vocês não vão permanecer em Cristo porque vocês amam, somente amam a Ele, ou somente creem nele, mas por obediência. E em João 14 fala que aquele que ama ao Pai guarda a sua palavra, guarda os seus mandamentos. E como eu mostro para o Senhor que eu amo Ele guardando a sua palavra? Como eu mostro para Cristo que eu amo Ele acima de todas as coisas, guardando a sua palavra, permanecendo na sua palavra, permanecendo nele mesmo quando o sentimento é largar, é desistir, é voltar atrás. E só depois então de nós permanecermos em Cristo, na palavra, no amor, é que nós temos a nossa vida transformada. A busca do século em que nós vivemos é uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida próspera. Só que Jesus fala, é só depois de permanecer em mim que vocês terão alegria.
Vocês terão a minha alegria e assim a alegria de vocês serão completa. A nossa alegria não é completa quando nós temos o que nos faz sorrir, aquilo que nos satisfaz, aquilo que alegra a alma, alegra os olhos, mas é aquela alegria que vem do Pai, ela transborda em nós. E por isso nós precisamos permanecer firmes. Jesus estava falando para os discípulos: vocês não controlam o cenário. Vocês não estão no controle da situação. Vocês não vão mudar a realidade. Mas vocês precisam permanecer firmes nesses dias em que vocês não têm controle do cenário. Aleluia, Deus. E essa mensagem serve para a igreja nos dias de hoje. Nós precisamos entender que nós precisamos permanecer firmes mesmo quando o cenário muda. Mesmo quando nós não temos o controle. A gente veio de um mês onde o pastor Elias trouxe uma série de ministração. E ele falou sobre nós perdermos o controle. Nós entendemos que nós não mudamos a nossa vida, aquilo que o Senhor já determinou. Mas ainda assim eu preciso permanecer. Ainda assim eu preciso permanecer, mesmo se o cenário não mudar. Mas quando eu entrego o controle para Cristo, eu reconheço que Ele quem controla a situação. E logo após isso, o pastor Elias ministrou sobre resgatar a presença. Quando eu resgato a presença, eu reconheço que eu preciso voltar para Cristo. Eu preciso voltar para Cristo, senão todos os dias. E hoje, quando o Senhor ministrou no meu coração essa palavra, onde eu coloquei o tema Aprendendo a Permanecer, onde nós reconhecemos o quanto nós dependemos dEle. Onde nós reconhecemos que aqui nós precisamos permanecer. Não basta só vir no culto no domingo de manhã, orar e largar Jesus aqui e ir para casa. Permanecer em Cristo não é um hobby. Cultuar Jesus, estar aqui pela manhã, não pode ser um hobby, não pode ser algo por cultura, por costume lá da sua família ou dos seus tios. Talvez você está aqui porque alguém te convidou, ou talvez você está aqui porque seus pais te trazem. Mas Jesus, Ele não veio para colocar e estabelecer uma cultura no seu povo. Ele veio para salvar. Ele veio por você. E quando Ele fala permaneçam em mim, é sobre isso. Não vamos fazer de Cristo um costume, uma cultura, um hobby. Vamos permanecer com os nossos corações. Vamos permanecer com a nossa obediência. Vamos permanecer em Sua palavra, com tudo que nós cremos, com tudo que nós somos. E até quando nós não cremos e não acreditamos. Amém? Aleluia. Nós olhamos aqui para o capítulo 15 e a gente vê Jesus falando várias vezes: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Quem permanece em mim, permaneçam em mim. E, como eu já falei, nós estamos vendo uns dias muito delicados. Uma loucura. Porque quem aqui já entrou no Instagram e viu lá o curso 5 Passos para Ser Feliz? Quem aqui? Quem já foi lá no YouTube e pesquisou 15 hábitos para mudar o ambiente da minha casa? Quem aqui já olhou lá no Instagram e viu o curso 2 meses para viver a prosperidade? Como ficar rico em 6 dias? Como ficar rico em 6 meses? Ou não sei, como mudar a realidade da sua vida através desse método? Eu tenho um método para te oferecer que vai mudar a sua vida em 1 semana. Apenas um clique. Aí a gente acha que é um clique, né? Quando coloca lá 50 euros, 100 mil, é só um clique. E às vezes você até já comprou um curso desses. Vou nem pedir para levantar a mão para você não se sentir constrangido. A gente vai lá, compra um curso desse, como mudar a vida, como mudar o cenário. E aí você vai lá, compra o curso, você vai lá, faz o curso. Aí eu te pergunto, a vida mudou? Tem gente que nem comprou o curso e falou que não mudou, porque já sabe a resposta. Já sabe aonde isso vai dar. E sabe o que é engraçado? É porque o tema é muito chamativo. A gente olha e fala, ai, rápido assim, vai mudar minha vida. Eu tô trabalhando aqui 5 anos, não fiquei rico. O negócio é um clique, eu vou ver esse negócio.
E aí você vai lá ver o curso, você faz o curso, paga pelo curso, a vida não muda. Aí você já perguntou por quê? Você já se perguntou? Cutuca quem está do seu lado e fala, você sabe o porquê? Já mudou a vida? Ficou rico? Aqui nós descobrimos um grande problema. Aqui nós descobrimos que o problema não está no clique. Que o problema não está em querer ser rico. O problema não está em querer prosperar. O problema está em nós queremos ser videira. Quando Cristo fala que nós somos os galhos da árvore, nós somos os ramos. Nós não somos a raiz. Não somos nós que produzimos vida de nós mesmos. Não somos nós que produzimos o sucesso. Você tem que ir lá, você tem que trabalhar para conseguir o seu pão de cada dia. E a Bíblia fala que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Trabalhe mesmo, ainda mais se tiver 6 filhos como eu, trabalho o dobro. Só que quando nós entendemos que esse sucesso, essa felicidade, troca o fundo, essa vida dá certo, esses 5 passos para ser feliz, não está no curso que eu compro, não está no Instagram e não está na força do meu braço, na força da perna, do músculo que eu defini no culto de domingo, mas ela está na videira que se chama Jesus. Aleluia! Eu começo a entender que o meu foco está totalmente diferente. E eu deixo de permanecer no cenário, de permanecer nas circunstâncias. Eu deixo de caminhar um ciclo repetido, um ciclo vicioso que não muda a vida, mas eu paro para entender que quando eu estou com Cristo, eu não preciso correr e andar em círculo, eu preciso apenas permanecer. Quem está entendendo essa palavra? Quando eu permaneço em Cristo, aquilo que eu vivo deixa de ser objetivo e passa a ser resultado. Você quer ver um exemplo disso? É quando nós pegamos uma árvore, um pé de manga, e aí você vai lá, você vê o pé de manga em todas as estações do ano. Ele não dá manga o ano inteiro. Eu já morei em não roça, mas eu já morei em uns lugares assim, meio terra. Eu esperava um ano inteiro para chupar manga. Eu ia com aquele saco branco de lixo que você joga nas costas, assim, vem carregando em 2, 3. Enchia o tanque, chupava manga 2 dias. Você espera um ano inteiro pro bendito da manga. Só que você não fica o ano inteiro lá na porta do pé brigando para pegar a manga. E nem tão pouco você fica vendo a própria árvore e o galho brigando. Produz manga. Faz manga. Tá na hora de fazer manga. Essa manga tá muito verde. E às vezes tem uma verde e 3 amarelas de vez. Uma madura. Você não vê a árvore ou o galho ou a própria manga brigando. Ó, fulano já amadureceu. Vamos? Corre. Acelera. Vamos lá. Produz. Você não vê a árvore, o galho e as suas folhas e os seus frutos brigando por produção. Mas você vê a árvore vivendo cada estação, cada ciclo, etapa por etapa, ainda que leve um ano inteiro. Se você nunca viu pé de manga, sabe essas árvores que você vê aqui na Bélgica, que no outono ela é amarelinha? Aí você vê lá no Instagram, nossa, a Bélgica é bonita, aquelas árvores da folha amarela, vou levar pra casa, põe a folha até dentro do livro. Se você volta 2 meses depois, a árvore tá careca. Você fala, morreu? Oxe, o que aconteceu? Aí passa 3 meses, você volta, ela começando a ficar verde, você fala que aí você volta mais 3 meses, as folhas voltaram. Você volta de novo, as folhas estão vermelhas, depois amarela. E assim vai o ciclo. Você não vê a árvore brigando para avançar de etapa. E nem ela brigando para a folha amadurecer mais rápido. Sabe por que você não vê? Porque tem coisa que não depende do galho, tem coisa que não depende do fruto, é da raiz, é da árvore. E quando Jesus fala que nós somos os ramos, nós somos os galhos, Ele é a videira, Ele é a raiz, Ele é a árvore. Nós precisamos apenas permanecer como o galho e dele sai fonte de vida. Dele sai fonte que nos faz gerar frutos, que nos faz dar folhas. Só que nós brigamos com nós mesmos. Nós estamos numa busca incansável de dar certo, de fazer acontecer, de não sei o quê. E Cristo fala, o segredo não está em você correr atrás de manga madura, manga de vez, manga não sei o que, não sei o que. Calma. Cristo está falando, apenas permaneça.
Porque o fruto, quando você está comigo, ele é resultado. Mas quando você caminha sozinho, ele se torna numa busca, numa ambição incansavelmente, até você se frustrar, até você se cansar, até você desanimar, até você desistir. Mas com Cristo a caminhada é diferente. Ele fala: permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês, e só assim vocês darão frutos. Vocês terão frutos. Quando nós começamos a entender que é permanecer conectado, permanecer ligado com Cristo na fonte, apenas permanecer, a gente começa a ver nossas vidas serem transformadas. A gente começa a ver o casamento ser restaurado, a gente começa a ver o filho se reerguendo, a gente começa a ver a depressão indo embora, a ansiedade ficando de lado, a gente começa a estar até no desemprego, mas ainda assim ver o aluguel sendo pago, a compra chegando todo mês, e você não vivendo louco, você não vivendo angustiado, porque hoje o que você vive é resultado de uma escolha. Eu decidi permanecer, porque eu sou rama, eu sou videira, eu de mim mesmo não produzo nada, mas aquele que vive em mim, ele é fonte de vida, ele é fonte de vida eterna. Aleluia. Eu não sei quantas vezes eu vou falar isso, mas você tá aí pra ouvir, amém, né? Então, teve um dia que eu tava conversando com a diaconisa Rita, de Antuérpia, e ela pegou o telefone, virou a câmera e falou: pastora, você tá vendo isso aqui? E ontem eu estive na casa dela e eu vi a mesma cena. Uma bandejinha de fruta, óbvio, na minha casa não dá uma bandeja, né? Tem a geladeira só das crianças, mas na casa dela, bandejinha bonitinha, branca. Aí tinha lá o pêssego, a uva, o morango. E no dia que a gente estava conversando, ela pegou e mostrou e falou: pastora, você tá vendo isso aqui? Eu tô sem trabalho, ainda não paguei minha renda, eu já vivi dias melhores. Essa semana ela falou: pastora, eu já vivi dias em que eu tinha 2 carros parados na minha porta. Eu já vivi dias assim. Só que houve tempos em que eu tinha dinheiro, a minha mesa nunca tinha uma bandeja de fruta, não era da forma que é hoje. Mas hoje com Cristo, sem trabalho, sem o dinheiro que eu recebia, não é perto do valor, mas a bandejinha tá cheia, nunca falta. E isso é sobre entender que o que nós vivemos hoje vem de uma escolha de permanecer. Que a sua realidade, os seus resultados, as suas conquistas, ou sei lá como é que você chama isso, a sua vida, ela vai viver em decorrência de uma escolha sobre permanecer ou não. E se você permanecer, sua realidade vai ser resultado daquilo que você permanece. Mas se você escolher caminhar sozinho, você vai viver ambicioso, frustrado, cabisbaixo, falido. E essa pregação não é sobre produzir frutos, não é sobre uma vida que dá certo. Porque o fruto que a palavra aqui fala nem é dinheiro, nem é prosperidade. Mas isso aqui não é sobre ter coisas, sobre conquistar, é sobre aonde você tem permanecido, aonde você tem colocado seu coração, onde você tem depositado a sua fé, os seus esforços, aonde você tem se gastado. E nós precisamos aprender a permanecer. Como eu sei que eu estou permanecendo? Quando eu guardo a palavra no meu coração, a minha vida é outra. A vida daquele que guarda a palavra, você conhece através das suas atitudes. Aquele que guarda a palavra, aquele que ama a Cristo acima de todas as coisas. E você percebe que é uma pessoa que permanece em Cristo, que é diferente. Só que nós estamos vivendo dias em que nós corremos atrás do curso que é mais fácil, onde nós corremos atrás da folha. E detalhe, a gente confunde permanecer com ficar parado.
E tem gente que fala, eu não dou conta de ficar parado. Se eu não estiver trabalhando, eu não dou pra... Tem gente que se valida no trabalho ou se valida só no que faz. Tem gente que só se sente importante se ele tiver com dinheiro no bolso. Tem gente que só se sente validado se ele estiver no melhor trabalho. Se ele não for patrão, não serve. Que como empregado ou ajudante, ele também não vai. E tem aquele que, pelo menos como ajudante, não importa. Ele tem que estar produzindo algo. E aí está o problema. Nós começamos a ser independentes. E nós começamos a acreditar que isso é na nossa força do braço. Só que permanecer não é estar parado. Permanecer não é estar quieto. Não é não estar produzindo. Permanecer hoje é a melhor escolha que você pode fazer por você mesmo. É a melhor escolha que pode te salvar. Todas as vezes que nós tentamos fazer uma vida dar certo ou tentar ser feliz por conta própria, eu quero que você observe e anote isso. Será as vezes em que você quase vai se matar, quase vai se suicidar. Porque nós de nós mesmos não conseguimos produzir nada de bom. Nós não somos bons. E se tirar Cristo de nós, piorou, não sobra nada. Sou um bagaço. Nós não somos nada. E sabe por que tem esse monte de coisa, pastora? O que tem a ver os cursos? O que tem a ver tudo isso? Sabe por quê? Porque quando você começa a ver uma coisa que depende de você, você vai ficando independente de Cristo. Você vai deixando de permanecer, você vai deixando de guardar a palavra, você vai deixando de obedecer, você vai deixando de viver aquilo. E aí, quando você vê, você está independente. E eu quero te perguntar o que acontece com o galho quando você arranca ele da árvore. O que acontece com uma fruta quando você arranca antes da hora? Ela morre, ela seca, ela apodrece. Só que ainda existe uma saída para você que chegou aqui hoje e fala: pastora, eu não estava permanecendo, eu não estava conectado, mas Cristo marcou um encontro com você aqui hoje para dizer que ainda dá tempo de se conectar à videira. Sabe? Lá no meu 5º ano, eu lembro que o professor estava ensinando a gente a fazer enxerto. Aí a gente pegava o galinho da laranja e enxertava no pé de limão. E aí nascia aquela laranja grande, azeda que sou. Aí a gente fazia o enxerto, machucava a árvore, pegava o galho, colocava e deixava ali, né? Para o galho continuar conectado, recebendo da árvore o que precisa para o galho permanecer vivo. E dali vir novos frutos. Só que tem um detalhe. Jesus não te chamou hoje. Jesus não te escolheu hoje. Ele te chamou antes mesmo de você nascer. Oh, aleluia! Antes mesmo de você estar na barriga da sua mãe. Aleluia! Ele já havia escrito e determinado tudo que você viveria. Você não é acaso. O Senhor te escolheu para viver o propósito dele. Você é continuidade da permanência de Cristo. Você é continuidade daquilo que Cristo um dia começou. Sabe? E Cristo hoje quer que você permaneça. Ele quer que você levante a cabeça e que você olhe para isso. É muito complexo. Porque eu começo a pensar e entender quantas pessoas têm vivido vagando. Um dia numa célula lá em casa, o pastor Raul levou uma palavra sobre vida que dava certo, eu não lembro qual que era. E aí eu tava minha avó e minha sogra. Eu perguntei pra minha avó, falei: vó, hoje a senhora se sente realizada? Aí primeiro perguntou pra minha sogra falou: eu me sinto muito feliz. Morando de aluguel, cuidando da mãe, trabalhando demais, dá conta ela não, eu me sinto muito feliz. Quando eu perguntei pra minha avó, com mais de 60 anos, eu falei: vó, eu imaginava que a resposta dela fosse a mesma da minha sogra. A senhora se sente hoje feliz com todas as escolhas que a senhora fez durante a vida? Minha avó falou: Thalia, não. Eu não me sinto feliz, eu não sou uma pessoa feliz, eu não sou uma pessoa realizada. E olha, que quando surgiu o primeiro Fusca, eu fui a primeira da minha cidade aqui. E olha, que quando não tinha nem televisão, que tinha circo, eu era dona de circo. Olha, que quando nenhuma mulher dirigia, eu dirigia caminhão. Eu falei: nossa, vó, que linda. Ela falou: eu vivi tudo o que eu quis. Eu fui uma mulher que aproveitou a vida de todas as formas que você imaginou.
Eu tive dinheiro que pessoas não teve. Eu vivi coisas que talvez ninguém viveu. Mas eu cheguei no final da vida e eu vi que não é sobre isso. Que hoje mesmo fazendo tudo que eu quis, ou tendo tudo que eu queria, eu ainda não sou realizada, não sou feliz. E aí a gente descobre que a felicidade não está naquilo que você tem, naquilo que hoje você morre para conquistar, para ter. Mas aquela pessoa que escolheu permanecer e abrir mão da vaidade, abrir mão de tudo para permanecer em Cristo, de repente a pessoa que hoje está mais realizada porque ela descobre que não é o resultado, que não é o dinheiro, que não é o carro, não é o país, mas é permanecer em Cristo. Oh, glória, aleluia, Deus. E Cristo hoje te chama para você reconhecer que você não consegue produzir sem Ele. Ele é a fonte de produção. Ele é a fonte, você só precisa permanecer. Só que essa produção que eu estou falando é vida, gente. É viver. Jesus te chama para viver. Ele te chama para você degustar do que é viver com Ele. Viver o seu propósito. Viver a sua palavra. Só quem já viveu, só quem já pisou no Santo dos Santos sabe o quanto isso é valioso. Só quem já esteve perto de Cristo, que já recebeu um abraço, que já teve as suas lágrimas enxugadas, sabe o valor que é se depositar aos pés da cruz e falar: eu escolho permanecer todos os dias, porque eu preciso de Ti, Senhor. E permanecer não é uma escolha para você fazer quando você ama Cristo ou quando você ama o seu irmão. Permanecer é a escolha que você precisa fazer nos dias que você quer quebrar a guitarra na cabeça de alguém. Permanecer é a escolha que você tem que fazer quando tudo desmorona. Tem gente trocando de carro porque o motor desse aqui não é bom, vou pegar outro. Tem gente trocando de emprego porque o problema é com o patrão, o problema é com isso, aquilo, outro. Tem gente trocando de marido, de casa, de família. Tem gente trocando de país. Tem gente trocando de tudo quanto é coisa. Mas ainda não entendeu que o cenário ele pode mudar, mas a sua fonte tem que ser Cristo. Tem gente que ainda não entendeu, vive numa busca constante, vai trocando. Se você hoje escolher permanecer, você vai parar de trocar figurinha, parar de virar página. E você vai começar a permanecer em Cristo e viver o que Ele tem pra você. E eu não tô falando que é uma vida boa. Eu não tô falando que é uma vida com muito dinheiro, com prosperidade. Mas eu tô falando que quando Cristo fala: permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês, e só assim a alegria de vocês será completa, é porque aquilo que Deus confiou a Ele, que Deus depositou nele para viver, vai transbordar em você. Não é trocar o casamento, não é trocar o carro, é permanecer. Não é trocar a fé, não é trocar de igreja, não é trocar o joelho, não é trocar de cama, é permanecer. Tem coisas na sua vida que só resolve permanecendo, se não todas. Não é como trocar de cama, a coluna melhora. Não é trocar de roupa e emagrecer que vai servir. Não, é permanecendo. E Cristo te chama para que hoje você entenda o valor dessa palavra. Permaneçam em mim e eu permanecerei em você. Ai, pastora, mas isso é muito difícil. Eu não consigo. Sabe o que Jesus fala em João 14? Ele fala assim: aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Talvez você não leu a Bíblia e você não lembra desse capítulo. Tem um louvor da Heloísa que ela fala: se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. E sabe o que acontece? Você não firma hoje, não é porque você não quer, é porque te falta amor em Cristo de verdade. É porque te falta escolha de permanecer. É porque te falta decisão em permanecer. Eu já vi pessoas de dentro da minha casa se livrar do vício do crack. Não foi em clínica de recuperação, foi quando olhou para Jesus e falou: eu te escolho. Eu já tentei de tudo, mas hoje eu te escolho. E teve a vida transformada. Eu já vi dentro da minha casa as mesmas pessoas que fumou 40 anos, usar remédio, adesivo, usar tudo quanto há, não consegui parar. Um dia olhou e falou: Cristo, eu tô entregando nas suas mãos a minha vida, o meu ser, e não fumar há mais de 5
Só que quando nós escolhemos isso com toda a nossa consciência, não só com o coração, porque o coração do homem é enganoso. Se você escolher Cristo com o coração, se você escolher permanecer nele com o coração, semana que vem, no primeiro obstáculo, você desanima. Você sabe por que você até fala, eu vou ficar firme. Agora vai. Mas dá o primeiro mês, o primeiro convite para uma balada, para uma rave, para sei lá o quê. Aí você dá aquela balanceada, porque você escolheu na emoção. Você escolheu no sentimento. E decisões que são tomadas na decisão, baseado no que você sente, ela passa. Ela não tem raiz. É por isso que Cristo fala, permaneçam em mim e na minha palavra, e só depois permaneçam no amor. Você sabe por quê? Porque quando nós decidimos no nosso consciente, no nosso racional, permanecer na sua palavra, nós tomamos uma decisão, sabe aonde? Não só no emocional, mas no consciente e no espírito. Cristo hoje quer te chamar para tomar essa escolha, essa decisão, para você parar de decidir no emocional. E aí todo dia você quer parar, todo dia você quer desanimar, tá achando que caminhar com Cristo é trocar álbum de figurinha igual Copa, e no final das contas ainda perde, né? E eu quero te chamar a se colocar de pé. Gente, para quem escolhe permanecer, levantaria mais rápido, viu? Eu quero fazer duas perguntas nessa manhã para você. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantas perguntas eu vou fazer? Duas. Quantas? É que tem gente que falou aleluia, só porque não ouviu a pergunta. Duas perguntas o Senhor me direcionou para fazer essa manhã para você. Duas. Não precisa de muita coisa. Não precisa de rodeio. Não precisa de ensaio. Não precisa de coreografia. Só precisa de uma escolha. Só uma. Pode apagar a luz. Glória a Deus. Quantas perguntas? Duas. Vou ficar crente hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de saber das pessoas que nos visitaram. Vem cá. Dá a mão. Aleluia. Quero saber das pessoas que nos visitaram, ou até mesmo de quem não está visitando. Se tem alguém aqui que ainda não está conectado com Cristo, que ainda não permanece nele. Se tem alguém aqui que ainda não reconheceu Cristo como seu único e suficiente Salvador, que ainda não reconheceu e ainda não tem consciência disso. Aleluia. Essa primeira pergunta que eu quero te fazer é que se você hoje, ouvindo essa palavra, você entendeu e falou, cara, faz sentido, porque que eu trabalho e a vida não anda, as coisas não dão certo. O porquê que eu até tento não bater na minha esposa, ou porque eu não tento não ser viciado, ou eu até tento largar a prostituição, eu até tento não ser assim, ou ser aquilo outro, mas eu nunca consigo uma vida transformada, eu não consigo uma mudança de vida. A resposta é porque você não está ligado à videira. Você de você mesmo não consegue produzir vida. Quem produz vida é Cristo, a videira. Você é o galho fora da árvore, galho quebrado, arrancado, jogado, não vive. Ele seca até morrer e virar gravetinho e pó. Então a primeira pergunta é se você hoje que está aqui, se você quer reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador. É se você quer conectar, se você quer ligar e permanecer nessa videira. Eu vou deixar 2 segundos para você pensar, para depois não falar que é pressão psicológica, mas para você decidir no consciente que é aqui que você quer estar, é aqui que é o seu lugar. Se você decidir isso, se você reconhece isso, eu quero te chamar para vir aqui na frente para a gente orar com você. Amém? Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É aqui que
Talvez hoje a sua dificuldade é permanecer firme mesmo quando você não vê Jesus. E aí você começa a dar uma balanceada. Você não é o galho que está quebrado, mas é aquele que o vento balança.